Agora, para o Náutico não, o Náutico era um jogo decisivo e ao final do primeiro tempo, né, eu fui até ele e eu já conversei com muitos árbitros em campo e com muitos árbitros fora do campo. E me preocupa muito, não é um árbitro, é qualquer ser humano, que quando você se direciona a ele, ele não fita você nos olhos, ele não olha para você, né? E eu fui falar com ele, ele deu as costas. E eu chamei ele pelo nome, e às vezes que cheguei próximo dele, ele não me encarou, né? Não sei por quê. Quem não teme a verdade não deveria fazer isso. Mas enfim, no intervalo do jogo eu falei, mantenha o mesmo critério. Eu não estou questionando a expulsão do meu jogador. Agora eu estou questionando que a Ponte fez 19 faltas no primeiro tempo contra 10 do Náutico. E o Náutico e a Ponte receberam 3 cartões amarelos, né? E não vi grau de violência em falta nossa para a gente fazer praticamente a metade das faltas e ter o mesmo número de cartão. E ele mostrou como ele foi bem criterioso, né, no lance do Geilson, né? Não preciso ver melhor na televisão, mas eu quero saber qual foi, o que passou na cabeça dele, por que da expulsão praticamente no mesmo terreno, né, do Nilson, e por que não da expulsão do jogador da Ponte. Acho que esse critério tem nome, algum entendedor com as palavras bastam. Roberto, por partes, em relação ao gol que o Náutico tomou de bola parada outra vez, o pênalti que o Bruno Meneghel perdeu, inclusive no sábado hoje, ele teve personalidade, foi lá e marcou. E se você teve dificuldades em mexer na equipe ao olhar para o banco de reservas, já que você colocou o Emanuel praticamente nos acréscimos, e se você tivesse mais opções, você teria mexido antes? Bom, em relação ao gol da bola parada, se eu tenho uma cobrança de falta, né, e eu bato ela na intenção de ludibriar o adversário sem autorização, né, então o erro foi para mim mesmo. Então eu quero saber por que ele mandou repetir. Só isso, né? Primeiro ponto. Por exemplo, se a bola fica na barreira, né, então tudo bem, podia, né, mas não entendi por que ele mandou repetir. Primeiro lance, né? E vamos trabalhar ainda mais essa situação de bola parada. Quem trabalha comigo, né, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu sou inimigo de time que constantemente leva gol de bola parada. Logo da nossa chegada aqui, a gente tem um freio nesse negócio aí, mas nos últimos 3 jogos tomamos 2 gols de bola parada que fez toda a diferença. O primeiro a gente vencia a Portuguesa em São Paulo, e o gol de empate da Portuguesa foi um lance muito igual, né, uma bola batida em direção ao gol, que pega ou não pega em ninguém, e quando o goleiro vê, não tem mais reflexo para ir nela, e hoje da mesma forma, né? Então isso é uma coisa que realmente a gente precisa estar mais concentrado, mais atento, né, com mais vontade de não levar esse tipo de gol nesse tipo de jogada, porque isso realmente atrapalha muito os planos, né? O pênalti do Meneghel, o Meneghel é o cobrador oficial, treinou na véspera do jogo bem, confiante, era ele que tinha que bater e bateu. E em relação às substituições, talvez, não posso falar com convicção, porque futebol é dinâmico, cada momento é uma situação diferente. Talvez eu poderia ter mexido um pouco antes, né, se a gente não tivesse um jogador a menos, né? Porque a intenção nossa era de deixar a equipe um pouco mais agressiva, mas sabendo que eu tinha um jogador a menos, né? Às vezes a gente esquece, né, até pelo calor do jogo, mas nós perdemos um jogador aos 38 do primeiro tempo. Então, por exemplo, se você quer mexer num time para deixar ele mais ofensivo, você tem que tirar um jogador de marcação. Como eu tinha um a menos, se eu tiro o Ramírez, se eu tiro o Elton, um pouquinho antes, eu poderia estar mais próximo de levar o gol da derrota do que levar um empate comigo. Por isso que eu tive que segurar o momento realmente do abafa final, né, para colocar o Emanuel ali como centroavante, até porque como a Ponte Preta fazia as faltas dela sempre na intermediária, né, então a gente estava alçando bola na área, e aí precisava de um cara ali como o Emanuel para tentar fazer um gol de cabeça.
Roberto, o que está feito, é virar a página e você vai praticamente para definir uma parada no local onde você conhece, que é um Brasiliense, lá na Boca do Jacaré. Você fez as contas, Náutico 42, pega Brasiliense, Vila e Santo André, e o Brasiliense 40 pontos, pega o Náutico, Ponte e América do Rio Grande do Norte. Qual é a sua matemática, se é que deu tempo desse intervalo aí de você fazer toda essa questão somatória? Eu acho que o paraíso para o Náutico é a vitória lá. Seria o paraíso, né? Se o Náutico vencer o Brasiliense em Brasília, o Náutico praticamente sela a permanência dele. Mas se o Náutico não perder do Brasiliense em Brasília, o Náutico volta de um confronto direto na frente do adversário, não entra na zona de rebaixamento e vai seguir a vida dele aqui com o Vila. A vitória em cima do Vila pode mandar para São Paulo os garotos dos juniores para conhecer a cidade de São Paulo, né? Então eu acho que é isso aí. Nós vamos pensar e trabalhar para buscar uma vitória, mas com a inteligência de saber que não perder lá também é um grande resultado. Agora, independente de qualquer um dos resultados que possam ocorrer em Brasília, mais do que nunca o jogo da vida é aqui contra o Vila Nova, né? A não ser que você vença o Brasiliense lá. Venceu lá, aí o jogo do Vila realmente passa a ser um jogo para você fazer um ponto, né? Você só precisaria de um ponto nas duas últimas rodadas. Se você não vencer, né, aí você precisa vencer de qualquer forma o Vila Nova. Roberto, como logo no começo da entrevista da coletiva, você disse que nesta fase as malas brancas estão rodando e possivelmente o árbitro de hoje tenha recebido alguma coisa. E aproveitando também a questão da arbitragem, criticada de ambos os lados. Teve a expulsão do jogador do Náutico, em um lance semelhante o árbitro deixou de expulsar um jogador da Ponte, e teve dois lances bem confusos dentro da área do Náutico, onde alguns colegas de imprensa disseram que dois pênaltis não marcados a favor da Ponte Preta. Essa é a falha do árbitro em não expulsar o jogador da Ponte no lance idêntico ao do Nilson. Ele cumpriu aí, não dando os pênaltis para a Ponte Preta? Olha, bom, primeiro deixar uma coisa clara, a mala branca a quem eu me refiro é o adversário, né? Mandar dinheiro para o juiz não é mala branca, aí é roubo, diferente. Eu acho que eu continuo achando que foi falta de critério. O caso do lance do pênalti que você está falando, se você acompanhar as imagens, foi o lance do Bandeira, tanto que ele não teve a convicção do lance e olhou para o Bandeira, e aí o que o Bandeira achou, enfim, foi a visão dele lá, né? Mas é tudo que eu falo, no futebol você fica se é complicado. O se que eu questiono ele, se ele mantém o mesmo critério, né? Talvez nem tivesse o lance dos pênaltis, né? Que por exemplo, está sendo falado em relação a pontos, que a gente teria igualdade numérica, né? Se a gente tem igualdade numérica no jogo, eu poderia também deixar a equipe um pouco mais ofensiva, um pouco antes das modificações que eu fiz. Aí são suposições. Agora, a arbitragem, na minha concepção, foi uma arbitragem sem critério. Por isso que muitas pessoas questionam, muitas pessoas no Brasil inteiro falam, né? Mas um cara que eu sempre respeitei o trabalho dele foi o do Wilson, né? Tão questionado. Por quê? Porque o Wilson, se um tipo de falta, se ela for dentro da área ou no meio do campo, na casa do adversário fora, ele tem o critério e apita. Se ele acertar ou errar, aí é uma questão dele, mas ele usa do mesmo critério. Hoje ele não usou do mesmo critério.